Gugu Liberato faleceu no final de 2019, isso todo mundo sabe. E o que todo mundo deve saber é que os noticiários estão cheios de informações sobre a disputa da herança do Gugu, incluindo a mãe dos filhos dele, os filhos dele. Só isso eu já acho um absurdo. Enquanto ser humano, enquanto jornalista. Não é porque existe uma demanda do público para saber determinada coisa que essa demanda deve ser suprida. A demanda do público não deve ser suprida às custas da vida particular de ninguém. O que acontece é que disputa de herança é uma coisa da esfera privada. Não interessa se o Gugu era uma pessoa pública. Sim, ele era uma pessoa pública, mas ele não escolheu a fama. Ele escolheu ser apresentador de televisão, ele escolheu ser comunicador. E mesmo que ele tivesse escolhido ser famoso, nenhuma escolha pressupõe que ele tem que abrir mão de toda a privacidade, de todo e qualquer ponto da vida dele que pudesse ser privado, seja antes ou depois da morte. Todo mundo tem direito a ter parte da sua vida que não vão vir a público. Seja você o Gugu, seja você quem for. A não ser que seja um crime, algo realmente grave, determinadas coisas ainda mais de justiça. Não deveria estar nas manchetes de jornal, não deveria estar por aí na boca do povo na discussão. Não é da nossa conta, não é nosso dinheiro, não é dinheiro para ninguém que a gente conhece. Não tem que ser nossa discussão. Mas o que piorou agora é que o jornalista Léo Dias, já conhecido por não ter muito respeito pela privacidade das pessoas, prefere atender uma demanda do público que não deveria ser atendida para ter cliques e ganhar dinheiro, ele resolveu quebrar o armário do Gugu, dizer que ele tinha um parceiro e mostrar fotos. O que é um absurdo. E eu vou explicar por quê. A minha luta, enquanto militante LGBT, é para que a gente sim tenha orgulho, que a gente possa sair do armário, que a gente possa viver nossa vida plenamente. Só que a gente tem que sair do armário porque a gente quer. A gente tem que fazer as coisas que a gente quer. Portanto, ninguém jamais deve ser obrigado a sair do armário. Ninguém deve ter a própria vida sexual ou amorosa ou o que for. Ninguém deve ter a própria sexualidade exposta, como está acontecendo com o Gugu Liberato. Depois da morte dele, ainda por cima. O que está acontecendo com o Gugu é um absurdo. É óbvio que o Gugu era uma pessoa absolutamente privilegiada, possivelmente bilionário, pelo que eu vi numa matéria, branco, homem, cisgênero, mas a gente ainda vive numa sociedade homofóbica e a gente não pode obrigar ninguém a se expor a possíveis violências por conta de sua sexualidade. Por mais que Gugu tivesse todos os privilégios possíveis, ele não era obrigado a sair do armário, como ninguém é. Ninguém é obrigado a se expor a uma violência numa sociedade violenta. Ainda mais depois da própria morte. Eu acho uma vergonha, como jornalista, ver que esse foi um dos assuntos mais comentados do dia. A sexualidade de uma pessoa pública nunca deve ser assunto contra a vontade dela. E eu acho que a gente não deveria estar discutindo se o Gugu era gay ou bi ou o que for. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida entre a família dele na herança. A própria sexualidade também não deveria entrar em discussão. Na família dele o que tem que ser resolvido é a herança. Pra gente, o que tem que ser discutido? Absolutamente nada quanto a esse assunto. Por isso, eu acho que a gente não deveria estar falando dele. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.